Quem é você quando o Wi-Fi cai e o silêncio invade? Quanto da sua vida você realmente escolheu e quanto foi apenas arrastado pelo fluxo? E se a maior perda da modernidade não for material, mas espiritual? A maioria dos homens vive uma vida de silencioso desespero. Henry David Thoreau. O homem moderno perdeu a alma sem sequer notar que ela partiu. Carl Jung. O progresso técnico deixa-nos mais eficientes, mas menos humanos. Albert Schweitzer. Vivemos rodeados de luzes, telas, sons, estímulos, tudo ao alcance do toque. Mas será que ainda sabemos o que significa viver? Não só funcionar, consumir, correr, mas viver, com a pele arrepiando de sentido, com a alma ainda acordada. Talvez você também sinta essa estranha melancolia nos dias em que tudo parece estar bem. Talvez também perceba, como quem escuta uma nota dissonante, que há algo de errado com essa vida feita de performance e produtividade. Afinal, por que estamos tão cansados mesmo quando não fizemos nada? Por que temos tudo e ainda assim sentimos que falta algo? Thoreau viu isso antes de todos. Ele viveu numa época onde o progresso batia à porta como promessa divina. E mesmo assim, ou talvez por isso, ele escolheu ir embora. Para um lago, uma cabana, um pedaço de silêncio entre o ruído do mundo. Mas o que ele descobriu nesse exílio voluntário não era sobre natureza, era sobre verdade, sobre coragem, sobre o que resta quando tudo o que é mentira se vai. É sobre isso que vamos falar hoje. E talvez no fim você descubra que perder a alma não é um acidente, é um projeto. O barulho da civilização moderna não vem só das ruas, dos carros ou das notificações. Vem de dentro, de uma mente que não sabe mais parar, que confunde movimento com vida, velocidade com propósito, produtividade com valor. O mundo grita, avance, e nós obedecemos como cães bem treinados, sem sequer perguntar para onde. Thoreau, há quase 2 séculos, já percebia essa febre coletiva. Ele via o homem trocando a liberdade por conforto, o tempo por dinheiro, o silêncio por distração. E no centro disso tudo, uma alma cada vez mais esquecida, mais esvaziada, mais domesticada. Vivemos em um tempo onde até o tédio foi colonizado. Já reparou? Se estamos 5 segundos esperando algo, corremos para o celular. Não suportamos o vazio, porque ele nos mostra quem realmente somos, sem os filtros, os likes, os ruídos. E o que vemos nesse espelho silencioso? Vemos cansaço, vemos ansiedade, vemos um estranho que se parece conosco, mas já não sente mais. O homem não é produto do ambiente. O ambiente é o produto do homem. Essa frase de Jung ecoa o que Thoreau percebeu ao construir sua cabana, que não é o mundo que nos aprisiona. Somos nós que construímos os muros. Vivemos em cidades que nunca dormem, alimentadas por algoritmos que conhecem melhor nossos desejos do que nós mesmos. Mas a pergunta que arde é: esse desejo é realmente nosso? Ou foi plantado em nós como quem cultiva gado para o abate? Thoreau fugiu do progresso não por ódio ao futuro, mas por amor ao essencial. Ele não queria correr mais rápido, queria entender por que estava correndo. Ele não queria mais coisas, queria descobrir o que era realmente necessário. Imagine uma máquina gigantesca, feita de aço, plástico, vidro e vozes robóticas. Essa máquina se chama mundo moderno, e dentro dela há engrenagens girando dia e noite. Cada uma de nós é uma peça. Nos movemos, giramos, seguimos. Mas para quê? A alma, essa parte silenciosa, profunda e invisível do ser, não grita. Ela sussurra. E é por isso que ela está morrendo, porque ninguém mais escuta sussurros. O progresso nos prometeu conforto, velocidade e praticidade, mas ele esqueceu de nos dizer que isso viria ao custo da interioridade. Cortamos as florestas lá fora, mas também as derrubamos dentro de nós. As árvores da contemplação, da pausa, do silêncio, todas substituídas por concreto e LED. Thoreau foi para Walden como quem volta para casa, mas o que ele realmente fez foi desligar a máquina. Ele escreveu: fui para a floresta porque queria viver deliberadamente, enfrentar apenas os fatos essenciais da vida e ver se não podia aprender o que ela tinha a ensinar, e não, quando morresse, descobrir que não tinha vivido. Isso não é só bonito, é um tapa na cara, é um aviso, e talvez um convite.
Hoje você ainda pode continuar girando dentro da máquina, ou pode fazer uma pausa, respirar fundo, escutar os sussurros, porque talvez, só talvez, a alma ainda esteja lá, apenas esperando que você pare de correr. Agora me responda, você já se sentiu esgotado por tentar melhorar, mas sem ver resultado real? Leu livros, tentou técnicas, anotou metas, mas nada parece sustentar a mudança com consistência? Isso tem uma razão, e ela não está na sua falta de vontade. A maioria das pessoas tenta mudar a vida sem antes entender como a mente funciona. Mas existe um método estruturado, testado ao longo dos séculos, que mostra como reorganizar seus pensamentos, ganhar clareza de identidade e construir disciplina emocional sem depender de motivação. Esse método é uma combinação de neurociência, psicologia comportamental e filosofia prática, e quando aplicado costuma ser o ponto de virada. Quem passa por ele descreve uma sensação de ordem mental, paz e autodomínio que antes parecia impossível. Deixamos um vídeo completo explicando tudo isso no nosso site. É só escanear o QR Code na tela ou clicar no link da descrição ou no primeiro comentário fixado abaixo. Nem sempre a manipulação se apresenta como violência. Às vezes ela vem com um sorriso, um jingle, um aroma artificial de liberdade. E é justamente aí que mora o perigo. Thoreau escreveu sobre o que chamou de necessidades inventadas. Ele olhava ao redor e via homens se matando de trabalhar para manter aparências, pagar por luxos que não pediram, sustentar desejos que nunca foram seus. E a pergunta que atravessa o tempo é simples, brutal e atual. Quantos dos nossos desejos são realmente nossos? Você já quis muito algo, e depois de conseguir, sentiu apenas um breve alívio, seguido por um vazio ainda maior? Já olhou para sua casa cheia, seu armário abarrotado, sua agenda lotada, e se perguntou, por que tudo isso ainda não é suficiente? Essa é a tragédia moderna. Confundimos acúmulo com significado, mas não é acidente, é estratégia. Nos anos 1920, Edward Bernays, sobrinho de Freud, foi contratado para convencer os americanos de que bacon com ovos era um café da manhã tradicional. Ele não argumentou com lógica, ele seduziu com autoridade. Fez milhares de médicos assinarem declarações dizendo que aquela era a refeição dos bem-sucedidos. Resultado? Um hábito alimentar que parecia ancestral. Era, na verdade, apenas marketing. Thoreau não viveu para ver o bacon se tornar símbolo de status, mas ele previu a lógica por trás disso tudo. Ele já denunciava. A sociedade nos ensina a desejar, para depois nos punir por não termos conseguido o que ela mesma nos obrigou a querer. E essa armadilha tem uma engenharia sofisticada. Ela não força, ela seduz. Talvez o exemplo mais cruel disso seja o caso da Nestlé no Japão. Nos anos 70, o café não fazia parte da cultura japonesa. A solução? Introduzir balas com sabor de café para crianças. E assim, uma geração inteira cresceu com aquele gosto, sendo associado ao prazer, ao afeto, à infância. Quando se tornaram adultos, o café deixou de ser estranho. Tornou-se nostalgia, tornou-se hábito, tornou-se lucro. Essa engenharia do desejo é tão eficaz que, muitas vezes, sentimos orgulho da nossa prisão. Você compra o celular novo, você posta a foto perfeita, você paga em 12 vezes, você sente o impacto da notificação, o orgasmo digital do like, e no dia seguinte, começa tudo de novo. Porque o sistema não quer que você se satisfaça, ele quer que você continue desejando. Para sempre. A filósofa Simone Weil disse: a ilusão é sagrada quando é coletiva. Quanto mais pessoas acreditam numa mentira, mais difícil é escapar dela sem parecer louco. E talvez seja isso que nos adoece silenciosamente. Essa dissonância entre o que somos e o que esperam que sejamos. Essa sensação de que estamos falhando, sem saber exatamente em qual jogo estamos jogando. Thoreau, ao construir sua cabana, estava não apenas fugindo do ruído, mas também dos desejos falsos. Ele queria ver o que restava quando o supérfluo desaparecia. Ele queria experimentar o real, mesmo que isso significasse ficar nu diante do próprio vazio. E aqui está o paradoxo. Quanto mais simples a vida se torna, mais complexa a alma aparece. Porque quando não temos distrações, não há mais para onde fugir. Quantas vezes você já se perguntou:
Se eu não tivesse esse trabalho, essa rotina, essas compras, essas metas, quem eu seria? É uma pergunta perigosa, porque a resposta pode não ser bonita, mas é verdadeira. E talvez seja essa a beleza sombria da proposta de Thoreau. Não se trata de encontrar felicidade, mas de descobrir o que em você ainda é autêntico, ainda não foi colonizado. Ele escreveu: "O homem é o artesão de sua própria alma." Mas a maioria de nós terceirizou esse trabalho. Entregamos nossa alma à publicidade, à cultura, ao mercado, e agora somos estranhos dentro do próprio corpo. Mentiras elegantes como roupas caras que escondem feridas, como festas cheias de gente onde ninguém se vê, como selfies sorridentes de pessoas quebradas por dentro. E talvez você pense, mas o que eu posso fazer? A resposta não é simples nem confortável, mas começa com silêncio, com recusa, com a coragem de desejar menos, não por culpa ou moralismo, mas por liberdade. Porque no fim, como escreveu Thoreau, um homem é rico na proporção do número de coisas que pode deixar de lado. Então olhe à sua volta. Quantas dessas coisas você realmente escolheu? E quantas foram apenas oferecidas como sonho e entregues como prisão? Nem todo grito precisa de som, nem toda revolução exige violência. Às vezes, o mais subversivo que alguém pode fazer é sair do jogo. E foi isso que Thoreau fez. Enquanto o mundo celebrava a industrialização, os trilhos do trem rasgavam as matas e os relógios começavam a ditar o tempo das almas. Ele escolheu uma direção inversa. Foi para o meio do mato. Construiu com as próprias mãos uma cabana de madeira ao lado de um lago, Walden Pond, sem luxo, sem pressa, sem plateia. Mas engana-se quem pensa que ele queria se esconder. Thoreau não era um eremita fugindo da sociedade. Ele era um observador que precisava de distância para ver com clareza. Ele ainda visitava amigos, ia à cidade, recebia pessoas em casa, mas ali, cercado pelas árvores, ele podia pensar sem interferência. Podia ouvir o mundo sem filtros, podia, pela primeira vez, viver fora do script. E o que ele descobriu nessa reclusão voluntária não foi uma resposta fácil, mas uma provocação profunda. O mundo não está errado apenas nas estruturas. Ele está doente nos valores. Imagine um homem sentado na beira de um lago, todos os dias, observando o nascer do sol. Nada de feed infinito, nada de notícias, nada de horários. A vida se reduz a gestos mínimos: plantar feijão, cortar lenha, anotar pensamentos. E ao fazer isso, Thoreau não se empobreceu, ele se libertou. A simplicidade não é um sacrifício, é um retorno. A floresta que cercava Walden não era apenas vegetação, era metáfora. Cada folha que caía era um lembrete da impermanência. Cada pássaro solitário, um espelho da condição humana. Cada estação do ano, uma aula sobre o tempo natural da vida, tão diferente da urgência moderna. Thoreau escreveu: "Se um homem não acompanha o compasso dos seus companheiros, talvez seja porque ele ouve um bater de tambor diferente. Deixe-o andar ao som da música que ele ouve, por mais distante ou suave que pareça." Essa talvez seja a frase que define toda a sua filosofia. Ele escolheu ouvir outro tambor. E para isso, precisou do silêncio da floresta. Hoje somos bombardeados por opiniões, pressões, tendências, ideologias. Mas quanto disso realmente nos representa? Quantas das nossas escolhas não passam de respostas automáticas a comandos invisíveis? Thoreau desconfiava profundamente da normalidade. Para ele, o normal era apenas o costume da maioria, e a maioria, quase sempre, está anestesiada. Pense em quantas vezes você já se pegou vivendo no piloto automático, fazendo coisas sem saber porquê, acordando cansado, dormindo ansioso, correndo atrás de algo que, no fundo, talvez nem queira. Agora imagine o oposto: acordar com o sol, comer o que você plantou, escrever algo só para você. Medir os dias não em produtividade, mas em presença. Não é nostalgia, é subversão. É a ideia de que o mundo não precisa ser como está. E mais ainda, que você não precisa ser como esperam. Thoreau chamava isso de viver deliberadamente. Um termo simples, mas com a força de um terremoto filosófico. É a recusa de viver por inércia. É o gesto de parar, olhar em volta e dizer: isso aqui não é vida. E atenção, ele nunca romantizou a dificuldade. Construir uma vida simples dá trabalho, exige disciplina, exige renúncia.
Mas ele descobriu algo que talvez tenhamos esquecido. Quanto mais você se livra do excesso, mais espaço há para o essencial. E o essencial ele encontrou na terra, na água, nos livros e principalmente em si mesmo, em suas palavras. Não é o que olhamos que importa, mas o que vemos. A floresta lhe ensinou que o mundo pode continuar girando enlouquecido, mas se dentro de você houver clareza, então há liberdade. A verdadeira rebelião, então, não é destruir o sistema, é não precisar dele para existir. Walden não era um refúgio, era um campo de batalha invisível, e a luta era pela autenticidade da alma. Hoje talvez o lago esteja mais distante e a floresta coberta por concreto, mas a pergunta que ele deixou ainda queima como uma brasa escondida sob os escombros. Qual é o som do seu próprio tambor e por que você parou de ouvi-lo? Fui para a floresta porque queria viver deliberadamente. Thoreau não estava fugindo do mundo, ele estava tentando acordar do transe do consumo, da rotina, da obediência inconsciente, acordar para o que restaria quando tudo o que é desnecessário fosse deixado para trás. Viver deliberadamente não significa viver isolado, significa viver com intenção, escolher de forma consciente como gastar os próprios minutos. E talvez essa seja a maior liberdade que podemos experimentar hoje, a de dizer sim apenas ao que realmente importa. Mas essa liberdade não é fácil, ela exige renúncia. E a renúncia, ao contrário do que nos ensinaram, não é fracasso, é sabedoria. É o ato de olhar para tudo o que nos disseram ser indispensável e perceber que não é. Thoreau entendeu isso na prática. Gastou $28 para construir sua cabana. Plantou seus próprios alimentos, passou os dias escrevendo, andando na floresta, lendo filosofia, observando a natureza, não para simplificar sua vida, mas para revelar sua essência. Ele escreveu: "O preço de qualquer coisa é a quantidade de vida que você troca por ela." E essa frase tem o peso de um soco no estômago, porque talvez estejamos trocando muito, por muito pouco. Quantas vezes você comprou algo apenas para preencher um buraco momentâneo? Quantas vezes acordou sem vontade, mas mesmo assim seguiu, porque é isso que se faz? Quantas escolhas suas nasceram do desejo e quantas do medo? A vida deliberada é aquela que se constrói não por padrão, mas por consciência, não por automatismo, mas por alinhamento, não por aceitação social, mas por fidelidade ao que ainda pulsa dentro. E viver assim não exige que você vá morar no mato. Exige que você pare de ignorar a sua própria presença. Que questão? Por que faço o que faço? O que estou sacrificando em troca do que chamo de estabilidade? Isso aqui me aproxima ou me afasta da vida que desejo viver? A simplicidade de Thoreau não era estética, era ética. Era uma postura diante do excesso, do ruído, da aceleração. Ele nos convida a lembrar que cada sim é também um não. Que cada coisa que colocamos na vida ocupa o espaço de outra, e que talvez estejamos lotados de urgências, mas famintos de verdade. Um homem é rico na proporção do número de coisas que pode deixar de lado. Essa frase não é sobre pobreza, é sobre liberdade. A liberdade de não depender, de não mendigar reconhecimento, de não precisar de distrações para existir. Thoreau foi até Walden para aprender a viver com menos, mas o que ele encontrou foi muito mais: tempo, silêncio, clareza, presença. E talvez esse seja o ponto. Não é viver com pouco, é viver com aquilo que tem peso de alma. Há uma dor silenciosa que habita os dias modernos. Ela não sangra, não grita, não escandaliza, ela apenas está pairando. Na hora em que acordamos cansados, no momento em que comemos sem fome, na ausência de significado mesmo quando tudo parece estar funcionando. E é essa dor que Thoreau viu antes de todos. Ele a chamou de vida de silencioso desespero. E não pense que isso é poesia melancólica. É diagnóstico, é profecia. Ele percebeu, com uma clareza quase insuportável, que a maioria das pessoas não está viva, apenas está em movimento. E movimento, como você já sabe, não é sinônimo de vida. O hamster corre na roda. O trabalhador moderno corre no trânsito, na reunião, no feed. Ambos exaustos, ambos sem sair do lugar.
Você já se perguntou o que realmente te mantém de pé? O que te dá direção e não apenas ocupação? Qual foi a última vez que você sentiu que estava vivo por inteiro, e não só existindo entre tarefas e boletos? Thoreau enfrentou essa pergunta como quem encara um abismo, e ao fazer isso, percebeu algo assustador. A vida pode ser roubada de nós sem que ninguém encoste em nosso corpo. Ela pode ser drenada por rotinas vazias, por desejos implantados, por metas que não são nossas. Ele escreveu: a maioria dos luxos e muitos dos chamados confortos da vida não só são desnecessários, como são verdadeiros obstáculos ao desenvolvimento da humanidade. E isso nos obriga a olhar para a nossa própria rotina com olhos de estrangeiro. Aquele café comprado às pressas, a tela checada a cada 5 minutos, a busca obsessiva por validação, as compras por impulso, a casa cheia, a alma vazia, a sobrevivência é isso, manter o corpo em funcionamento. A vida, porém, exige presença, conexão, intenção. E o mais cruel é que sobrevivência no mundo moderno é vendida como conquista. Você consegue pagar suas contas. Parabéns. Você bateu metas. Incrível. Você tem uma vida resolvida, mas ninguém pergunta: você sente que está vivo? Viver é outra coisa. É escutar uma música e chorar sem saber por quê. É olhar para o céu e sentir uma estranha paz. É ter conversas que mexem com o que estava adormecido. É não ter certeza de nada, mas ainda assim seguir com integridade. Thoreau não tinha todas as respostas, mas ele fez a pergunta certa. E essa pergunta ecoa, ainda hoje, entre os ruídos da modernidade. Quando eu morrer, será que terei vivido de verdade? Parece dramático? Talvez. Mas talvez o drama esteja em evitarmos esse tipo de reflexão até ser tarde demais. Lembra de quando você era criança e o tempo parecia mais lento? Lembra da sensação de eternidade num fim de tarde qualquer? Do cheiro da chuva na terra? Do tédio que criava mundos dentro da sua cabeça? Nada disso era luxo, era vida em estado bruto, e é esse tipo de tempo, denso, profundo, presente, que estamos perdendo. Não para a morte, mas para o desvio. Vivemos desviando do essencial, do silêncio, da dor, da verdade, da simplicidade, e tudo isso é embrulhado num discurso bonito sobre sucesso. Thoreau teria rido disso, ou chorado, ou se calado, como quem olha para um incêndio e sabe que não adianta gritar. Ele não quis salvar o mundo, quis salvar a si mesmo da loucura disfarçada de normalidade. E ao fazer isso, criou um mapa, não um mapa geográfico, mas um mapa da alma, uma rota para dentro, um lembrete de que viver não é acumular, agradar ou acelerar. Viver é sentir, escolher, lembrar de quem você é antes das máscaras, dos algoritmos, dos contratos sociais. Por isso, a pergunta que fecha este vídeo não é uma conclusão, é uma porta aberta. Você está vivendo deliberadamente, ou apenas sobreviveu até aqui? Às vezes, não é preciso que algo desmorone para que a gente perceba que estava vivendo de forma equivocada. Basta o silêncio, basta uma pausa, basta um instante de lucidez no meio da pressa. Thoreau não queria ser herói. Ele queria apenas não morrer sem ter vivido, e essa vontade o levou à margem do mundo, para que ele pudesse, enfim, entrar em si. A perda da alma no mundo moderno não acontece com alarde. Ela acontece devagar, na troca do olhar pela tela, no abandono do corpo pela mente, na substituição do tempo pelo desempenho. Mas ela não é irreversível, porque sempre existe a chance de parar, de olhar com atenção e de escolher. E talvez a maior ousadia hoje seja essa, não se deixar levar. Então, se você chegou até aqui, se ouviu tudo isso com o coração entreaberto, eu preciso te contar uma coisa, não como roteirista, não como voz, mas como alguém que já se perdeu também. Há alguns anos me vi vivendo no automático, fazendo mais, querendo mais, acelerando mais. Até que, num dia comum, no meio de uma fila de supermercado, me veio uma sensação absurda de vazio. Como se eu estivesse num sonho em que tudo funciona, mas nada faz sentido. Foi ali que comecei a reler Thoreau. Não por romantismo, mas por necessidade. E pela primeira vez eu entendi que talvez não seja sobre ter uma vida melhor, mas sobre ter uma vida que ainda seja sua.
Foi disso que nasceu esse vídeo, desse desejo de lembrar a mim mesmo e talvez a você que a alma não morre de uma vez. Ela vai adormecendo, até que alguém ou algo a desperta de novo. Se isso aqui serviu como um sussurro nesse despertar, então já valeu cada segundo. Muito obrigado por me ouvir, e mais ainda, por ouvir a si mesmo enquanto ouvia este vídeo. Se o que falamos aqui fez sentido para você, não se esqueça de clicar no link da descrição ou do primeiro comentário fixado para acessar o conteúdo completo que mostra como redefinir seus padrões mentais, sua identidade e a forma como você lida com decisões, hábitos e emoções. Se esse vídeo te incomodou, se te fez parar e olhar para o teto com cara de "que merda eu tô fazendo da minha vida?", então parabéns. Você é exatamente o tipo de pessoa que esse canal quer manter por perto. Curte esse vídeo, comenta alguma coisa estranhamente honesta, tipo "acho que perdi minha alma em 2015 e tô tentando achar até hoje", e se inscreve no canal, antes que você seja abduzido por mais uma notificação inútil. Aliás, tem 2 vídeos aparecendo na tela agora. Não vou dizer do que são, mas um deles pode virar um espelho, o outro um abismo. Escolhe com cuidado. Até lá.